Olá a todos, aqui é o Pastor Paulone e sejam muito bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Hoje continuamos a leitura em Gênesis e vamos para o capítulo de número 18 e a leitura nós vamos fazer na Nova Versão Internacional e diz o seguinte: O Senhor apareceu a Abrão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma grande nação poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas que o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda destruirás e não pouparás lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: Se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: Por amor dos 40, não a destruirei. Então continuou ele: Não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: Se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: Ainda que fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: E se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: Por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: Não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez.
E se 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a casa. Esse é um capítulo que pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, Deus, na companhia de 2 anjos, pelo que nós podemos entender pelo texto, 3 pessoas visíveis. Olha só que coisa interessante. Os anjos são seres espirituais a serviço do Senhor. Deus é um ser espiritual, mas 3 pessoas, um deles claramente indicado como o Senhor, visitam Abraão. E Abraão, desconfiando que essas 3 visitas eram pessoas especiais, faz o melhor da sua hospitalidade, refletindo também a hospitalidade oriental para recebê-los. Ele recebe em sua tenda, oferece comida, oferece uma boa comida e faz com que eles descansem da sua jornada. Abraão diz a eles: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Veja só que o Senhor aparece a Abraão no versículo 1, e esse Senhor está em letras todas maiúsculas. E Abraão, em todo o capítulo, vai se referir ao Senhor com letras minúsculas. Senhor com letras minúsculas. Isso quer dizer que quando nós temos Senhor com letras maiúsculas, é uma referência a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus da aliança, que no contexto da língua hebraica nós podemos associar ao tetragrama, ou seja, ao nome impronunciável de Deus, aquele revelado a Moisés lá em Êxodo 3,14, aquilo que nós comumente chamamos de Yavé ou Javé. Parece que Abraão, ele reconhece que essas 3 pessoas são especiais, mas Abraão, ele não chama o Senhor de Yavé, mas chama de Senhor. Normalmente, Senhor, e a palavra utilizada aqui é Adonai. Pelo texto, nós podemos entender que Abraão sabia mais ou menos quem era, mas não está muito bem fixo aqui se Abraão realmente reconheceu em um desses 3 a figura de Deus de Javé. O ponto é que Deus aparece 1 ano antes de Sara efetivamente ter um filho e confirma novamente a promessa que na próxima primavera ele teria o filho tão esperado. Você veja que nos capítulos anteriores, Deus sempre aparece para Abraão para confirmar a aliança que ele fez. Desde quando Abraão tinha 75 anos até esse momento, Deus vai confirmando a aliança que ele estabeleceu, uma aliança eterna, uma aliança que está relacionada principalmente à sua descendência e descendência por meio de Sara. Eu voltarei, diz o Senhor, né? O Senhor com letras capitais aí, com letras maiúsculas, diz Javé, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. O problema é que, da mesma maneira que Abraão riu no capítulo anterior, Sara também ri aqui. E é uma risada claramente de incredulidade. Por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Quantas vezes, diante da palavra de Deus, pelo absurdo que essa palavra pode parecer à nossa mente e ao nosso racional, nós simplesmente não rimos e duvidamos de Deus. Mas quem estava garantindo era o Senhor. Então disse o Senhor. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus é fiel. E quando Sara ouviu isso, eles conversando e Sara lá ouvindo tudo isso, ela riu no coração. E o Senhor questiona Abraão dizendo, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? O Deus que nós servimos é o Deus dos impossíveis. Por quê? Porque isso está relacionado a um atributo que é exclusivo a Deus, ou seja, a sua onipotência. Deus é o Todo-Poderoso. Lembra quando Deus ele aparece a Abraão, ele aparece como eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai.
Não há nada que Deus não possa fazer para cumprir os seus propósitos benditos, santos e perfeitos. Até fazer com que uma mulher, já com 90 anos passados, ela possa engravidar. Um homem com 99 anos possa ter vigor para ter um filho. Deus pode fazer um milagre, mas os milagres que Deus faz sempre estão relacionados à sua pessoa e aquilo que ele deseja cumprir, a sua poderosa vontade, e nesse caso cumprir a aliança. Sara é confrontada, não, eu não ri, e Deus fala, você riu, não negue. Depois que há esse desfecho, 2 dos homens voltam para a cidade de Sodoma e o terceiro continua com Abraão. Esse terceiro é Deus. E Deus diz assim, eu vou esconder o que vai acontecer? Ele é Abraão, o pai de muitas nações, ele vai ser o princípio da bênção para todas as nações, então eu vou ser claro naquilo que vou fazer. Disse-lhe, pois, o Senhor, versículo 20, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas que o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido, senão eu saberei. Deus revela a priori aquilo que ele intentava fazer com relação a Sodoma e Gomorra, ou seja, um juízo divino. Veja que sempre que nós temos situações agudas de pecado dentro de uma sociedade, e quando esse pecado já se consolida de tal forma que não há mais possibilidade de arrependimento, Deus entra com um juízo direto. E ele avisa Abraão. Mas qual é o problema aqui? Ló estava em Sodoma. Ló poderia ser alvo da justiça de Deus, essa justiça punitiva. E Deus, sabendo disso, fala para Abraão. Os 2 homens partem para Sodoma e Gomorra para fazer aquilo que eles tinham que fazer, que era julgar a cidade. Tanto é que lá no capítulo 19, Ló recebe 2 anjos, porque um estava com Abraão e esse um era Deus, o Senhor com letras maiúsculas. E Abraão aproxima-se de Deus. Olha só, versículo 23. Abraão aproximou-se dele e disse, exterminará o Senhor o justo com o ímpio? Abraão começa a interceder em favor daquelas 2 cidades. Então Abraão tem aqui um papel meio que profético, porque Deus revela a Abraão o que vai acontecer com Sodoma e Gomorra antes que aconteça, mas também Abraão, ele invocando a justiça de Deus, que é um outro atributo de Deus, a sua retidão, ele começa a falar e a interceder em favor de Sodoma e de Gomorra. Senhor, o Senhor não faz essas coisas, o Senhor não julga o justo com o ímpio. Se tiver 50, o Senhor vai destruir aquela cidade? Deus diz, não vou destruir por amor aos 50. E se tiver 45? Por amor aos 45, não destruirei. E se tiver 40? Por amor aos 40, não destruirei aquela cidade. E se for 30? E se for 20? E se for 10? Abraão, ele com temor, porque ele pode estar tentando a Deus, ele vai tensionando a situação. Olha, Deus, se tiver 10 justos naquela imensa cidade, Deus diz, por amor aos 10 não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a casa. 10 justos. O que é o número 10 no meio de uma cidade imensa? No meio de milhares ou dezenas de milhares de pessoas? 10 justos. O número de justos é determinante para Deus julgar ou não uma sociedade nesse caso. Não haviam 10 justos na cidade de Sodoma e Gomorra. Isso nos leva novamente ao fato que, em muitas situações, o pecado corrompe uma cidade, uma sociedade, um contexto de forma tão grave que o caminho de volta, o caminho de arrependimento se torna algo quase que impossível. Não há mais solução. Existem níveis de pecado que o ser humano pode chegar que torna o coração tão empedernido, incapaz de se arrepender.
é quando o mal se torna o normal. E quando esse normal fere os princípios de Deus, desagradando a Deus, chamando a atenção de Deus, ao ponto de Deus mandar 2 anjos para ver o que estava acontecendo, para confirmar se aquilo era a situação. Lógico, Deus já sabia, uma linguagem do cuidado de Deus em oferecer àquela cidade, até o último instante, a possibilidade do arrependimento, com 2 anjos lá dentro. Mas nós vamos ver a partir do próximo capítulo que Sodoma e Gomorra, ao contrário, não receberam nem bem os anjos, queriam violentá-los. Olha só o nível de violência que uma pessoa, uma sociedade pode chegar. O pecado é algo terrível. O pecado, muitas vezes, nos faz entrar num caminho que não tem volta. E quando entramos nesse caminho, nós entramos no radar do juízo de Deus. Deus permanece justo, porque a justiça de Deus é perfeita e é eterna. E no Antigo Testamento, nós temos esse quadro duro dessa realidade que Deus entra com juízo. E Deus faz isso para resguardar a sua santidade, para revelar a sua justiça. E ele mostra isso para Abraão em primeiro lugar. Porque Abraão, ele faz parte do povo da aliança. Abraão creu em Deus. E por mais que Abraão tenha uma vida de certa instabilidade com essa crença em relação a Deus, Deus, ele faz questão de falar para Abraão: esconderei de Abraão o que estou para fazer. E Abraão intercede. Nós, muitas vezes, ao contemplarmos o juízo de Deus sobre uma situação, nós podemos ter aquele coração de revanche. Muito bem, Deus, o Senhor fez bem em julgar aquela sociedade. O Senhor está fazendo muito bem em expressar a sua justiça. Mas Abraão, até porque o sobrinho dele estava lá, começa a interceder. E nós temos uma lição muito importante para os nossos tempos, que são também tempos maus. Nós precisamos, como Abraão, interceder ao Senhor para que Deus possa encontrar na nossa sociedade 10 justos. É lógico que 10 é um número simbólico, mas é um número pequeno. Mesmo que os justos estejam em pequena quantidade, Deus, ele usa esses justos para trazer restauração, para trazer arrependimento. Por Deus não ter encontrado 10, é que a cidade de Sodoma e Gomorra, todas elas foram destruídas. Que Deus possa encontrar em nós, primeiro, pessoas que confiam na palavra de Deus, na aliança, não ser como Sara que riu daquilo que Deus estava prometendo dar, e era o Senhor que havia aparecido. E em segundo lugar, pessoas que intercedem, pessoas que ouvem a voz de Deus, entendem a dimensão dessa palavra para a sociedade na qual nós estamos vivendo. Intercedem a Deus, pedindo que Deus levante justos. Nós mesmos, nós somos os justos e justificados por Deus. Para que Deus nos use, para que ainda essa sociedade, ainda que as pessoas tenham mais tempo para ouvir da palavra de Deus. E dentre todos que ouvem, Deus com certeza fará a obra de chamar para si os seus eleitos. Em Cristo Jesus, nós podemos ser esses justos que, embora minoria, nesse contexto e nessa sociedade, podemos todos nós fazer diferença. Ser como Jesus ensinou, sal e luz para esse mundo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau.